Olá, André Fonseca Miguel Lutuma fala para vocês, estudante do curso de licenciatura em Matemática na Unilab e bolsista do RPS do projeto Física e Matemática. Bom, sejam bem-vindos a mais uma nossa videoaula, né? Nós começamos a falar ontem sobre redução, né, de um ângulo que está no segundo quadrante para o primeiro quadrante, redução do ângulo que está no terceiro quadrante para o primeiro quadrante e do quarto quadrante para o primeiro quadrante. Vimos exercícios, né, ou seja, a gente resolveu exercícios relativamente a redução de ângulos, né? E que também pedia para encontrar, por exemplo, o sinal de uma expressão, o valor numérico de uma determinada expressão que a gente tinha. E se bem vocês se lembram, né, lá no final da nossa lista que estamos a resolver ontem, havia uma questão que eu resolvi e disse que aquilo dava igual a 1. Falei que levei aquele exercício com o objetivo de dar, como posso dizer, um início sobre a relação fundamental da trigonometria que a gente vai estudar hoje. Então, o título da nossa aula de hoje é exatamente Relação Fundamental da Trigonometria na Circunferência Trigonométrica. Bom, mas então, o que é isso, não é? Então vamos lá começar, né, para a gente melhor entender sobre essa relação fundamental da trigonometria. Considere, né, ou então seja P um ponto da circunferência tá bom? Seja P um ponto da circunferência trigonométrica, no caso, né? Circunferência trigonométrica. Opa, que barulho, hein? E vamos considerar, né? E vamos considerar o arco AP, tá? AP de medida alfa, tá bom? Onde o alfa ele é maior que 0 e menor que π sobre 2. Isso quer dizer que o alfa que nós estamos aqui a considerar é um alfa, né, que é do primeiro quadrante, né? Conforme nós vemos que no primeiro quadrante os arcos vão de 0 a 90, no segundo vão de 90 a 180, no terceiro vão de 180 a 270 e no quarto vão de 270 a 360. Então vamos lá. Eu vou desenhar aqui a tal circunferência trigonométrica, né? Vamos supor que seja, porque estou a fazer uma circunferência sem ao menos um material que permita desenhar com propriedade, né? Então é uma suposição, ao mesmo supor que isso seja uma circunferência, porque vocês lá bem no fundo sabem que isso não é nada uma circunferência. Yeah. Então prontos. Vamos lá. Vamos supor que eu tenho aqui o ponto. Vou trocar de cor, né? Vamos supor que eu tenho aqui o ponto P e a projeção dele no eixo X tem aqui PX e tem aqui a projeção do mesmo ponto no eixo Y. Então aqui eu vou ter PY, tá? E aqui a nossa origem, né? Quando eu ligo aqui, vou ter aqui o arco que nós estamos a considerar, né? É mais ou menos este arco aqui, tá? E lembrando, os arcos têm medida positiva no sentido anti-horário, conforme nós também frisamos nas aulas passadas, tá bom? Nós temos isso ali. E este é um triângulo retângulo, né? Um triângulo retângulo. Bom,
O que é que a gente sabe? Ou o que é que nós temos aqui? Nós temos um triângulo retângulo que, se a gente for aplicar o teorema de Pitágoras, vamos ter o quê? Então, por meio do teorema de Pitágoras, né? De Pitágoras, tem-se que dois pontos. Num triângulo retângulo, né, de acordo ao teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, vamos ter que OP ao quadrado é igual a OPX, né, posso assim dizer, ao quadrado, mais OPY também ao quadrado. Ora, mas nós estamos diante, né, da circunferência trigonométrica e nós vemos que na circunferência trigonométrica o raio é igual a uma unidade, ou seja, desse ponto até o ponto P tem como medida uma unidade. Então, OP vale igual a quanto? Vale uma unidade. Vamos ter aqui uma unidade, né, ao quadrado vai ser igual. E conforme nós deduzimos ontem na aula passada, nós vimos que esse cateto adjacente ao ângulo alfa representa cosseno de alfa. Então aqui vamos ter que cosseno de alfa ao quadrado, mais essa medida aqui, conforme também vimos na aula passada, vai representar que é seno de alfa. Isso tudo nós fizemos ontem. Então, daqui a gente consegue deduzir a relação fundamental da trigonometria, tá bom? Que no caso é que é seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. A isto é o que nós chamamos de relação fundamental da trigonometria, tá bom? Esta é a nossa relação fundamental da trigonometria. No ciclo trigonométrico também, né? É bom que fica é bom que fica registrado isso, tá? Então nós temos isto, beleza? Lembrando, essa mesma relação seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa, né? Com ela eu posso ter muitas outras identidades, tá? Eu consigo ter várias identidades por meio dela. A começar, se eu dividir essa expressão toda por seno, vou ter uma identidade, né? Se eu dividir essa expressão toda por cosseno ao quadrado, vou ter outra, tá bom? Então, por meio dela, a gente consegue obter, né, várias identidades trigonométricas, tá? Então, vamos lá ver, né, como é que nós podemos aplicar essa identidade fundamental. Vamos ver aqui exemplo de aplicação. Diz o seguinte: simplifique, né, as seguintes as seguintes expressões, tá bom? Vamos lá tentar simplificar isso usando a relação fundamental da trigonometria que a gente acabou de deduzir. Eu tenho aqui o item A, ele diz o que é seno ao quadrado de alfa sobre cosseno de alfa mais cosseno de alfa. Ora, eu quero simplificar isto, tá bom? Quero simplificar isto. E como é que a gente vai proceder? Primeiro é achar denominador comum, né? Então vamos colocar aqui cosseno de alfa. Quando eu faço isso, eu tenho que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa, isso tudo sobre cosseno de alfa. Ora, mais seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é o que a gente viu aqui que dá igual a 1. Então aqui vai ficar que 1 sobre cosseno de alfa. Beleza, mas também nós vimos, né, quando nós estudamos as relações trigonométricas no triângulo retângulo, vimos que 1 sobre cosseno de alfa era igual a quanto? A secante de alfa. Então, isso aqui nos dá secante de alfa, ou seja,
né? Seno ao quadrado de alfa sobre cosseno de alfa mais cosseno de alfa, isso vai ser igual a secante de alfa, tá bom? Então, é mais ou menos essa aula introdutória sobre relação fundamental da trigonometria que eu queria trazer para vocês. Nas próximas videoaulas, nós vamos ver exercícios de aplicação, tá certo? Então, boa continuação para vocês e até já!